O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo, na Central 3. Bom junho para todos vocês. Hoje é dia 1º de junho de 2024. É um sábado, não é nosso dia regular. Quem ouviu o nosso programa da última sexta ou mesmo da última segunda sabe que a gente resolveu antecipar a edição da última segunda-feira. A gente está falando com vocês no sabadão porque foi dia de final de Champions League. A gente vai entrar no calor do jogo, do pós-jogo. Eu tô com o Leandro Stein, com o Felipe Lobo, com o Bruno Bonsante, com o Matias Pinto e com você, que topa ao vivo ou em algum momento do fim de semana, começo da semana que vem, ouvir o nosso papo nos melhores tocadores de podcast e nos piores também. Eu agradeço, inclusive, o esforço aqui, né? Porque, vejam vocês, né? Hoje foi aniversário do meu afilhado. Um beijo pro Vicente, 5 aninhos, todo vestido de Mario Bros. Impressionante a longevidade do Mario Bros, né? Impressionante, porque ele conquistou as crianças 8-1, 8-2. E o moleque nasceu em 2018 e ainda tá na 19, né? Nasceu em 2019 e hoje estava até com a luvinha do Mario Bros, uma coisa linda. Um beijo pro Vicente, pra Tati, pro Vitor. E a gente sabe, sábado à noite todo mundo espera alguma coisa, mas é Champions League, né? Então merece um jogo de Vini Júnior, um jogo que, a opinião de Bruno Bonsante, premium, que a gente só leu nos nossos grupos, ele não colocou, não sei se colocou nas redes sociais, mas o Borussia Dortmund fazia uma partida formidável, fez um primeiro tempo formidável, só que, e aí, palavras do Lobo, também uma opinião premium, que só quem está no WhatsApp leu, perder gols muito importantes contra o Real Madrid é pecado, né? É pecado e pecado que tem penitência. E foi o que o Borussia Dortmund fez no primeiro tempo. A gente vai falar, o episódio de hoje é sobre essa partida. Eu estou falando bastante agora e vou falar pouco nos próximos minutos, pela próxima hora aqui, porque eu quero ouvir tudo que vocês têm para falar, todas as impressões que vocês têm sobre essa decisão. Real Madrid 15 vezes campeão da Europa, 2 Borussia Dortmund ainda com um título só de 1997, 0. E eu começo com você mesmo, Bruno Bonsante, pelo seguinte: não me interessava muito o modelo de negócio e o modelo de esporte que o Real Madrid apresentou quando voltou à rota dos títulos da Champions League, né? Era aquele Real Madrid galáctico. O Real Madrid que, óbvio, tinha preocupação técnica, eram craques, eram jogadores realmente de primeira prateleira. Mas o modelo de negócio daquele Real Madrid que voltou a ganhar Champions League, e já se vai mais de década, 2 décadas aí atrás, é um pouco diferente desse modelo de negócio de hoje. Eu tô te perguntando, te provocando, te colocando aqui na mesa a média de idade de algumas dessas pessoas desse time, né? Existem alguns elementos, alguns cidadãos nesse time do Real Madrid com 20, com 21. O Vinícius Júnior não é nem de perto o mais jovem desse time. E para ter o Vinícius Júnior, o Real Madrid errou com o Reinier, acertou com o Rodrigo e agora vai tentar com o Endrick, que provavelmente vai acertar, como conseguiu acertar com o Bellingham, com o Tchouaméni. Tem a sua velha guarda que está, né, com o Kroos, que agora vai embora, com o Modric, que está com o sol às costas, mas que modelo, né? Vai chegar um galáctico, vai chegar um grandão agora que é o Mbappé. Eu não consigo enxergar o Real Madrid fora dessa rota mais. Boa noite para todo mundo. Acho que essa é a parte mais assustadora, né? Porque ganhou 2 últimos 3 títulos e tem um time muito, muito jovem ainda, né? A conquista da décima e das 3 com o Zidane, ela segue mais a receita dos galácticos, né? Porque da 10ª é um time que é primeiro montado com Cristiano Ronaldo e Kaká e depois ganha a presença do Gareth Bale, que também foi uma contratação badaladíssima na época, e na primeira temporada do Bale conquista a 10ª, e depois você tem um time
tricampeão com o Zidane, que é baseado construído em torno do Cristiano Ronaldo, que é uma grande estrela, com outras também ajudando ele, né? O Benzema, naquela altura, já era um jogador mais de um status maior, você tinha o Toni Kroos e o Modric no meio campo, o Casemiro, o Sérgio Ramos. Esse realmente é um time de um pouco mais modesto nesse sentido, e eu imagino... é um pouco acidental, porque não quando o Real Madrid começou a montar esse time, eu imagino que a projeção não era ganhar duas Champions Leagues tão rapidamente, né? Eu acho que o Real Madrid é o clube mais megalomaníaco da história, então talvez fosse. Mas o Real Madrid passa por um período de poucos investimentos, né? Antes de fazer 100 milhões de euros no Bellingham, no começo da temporada, passou alguns anos, 2 ou 3 anos, gastando pouco. Investindo em jovens como Vinícius, como Rodrigo, tentando trazer... Pagou bastante pelo Tchouaméni, por exemplo, mas era também um cara que estava vindo ainda muito jovem do Mônaco, mas parecia estar realmente construindo algo para o futuro. E no processo de construção já ganhou 2 vezes a Champions League, em parte porque esses jogadores se desenvolveram mais rápido do que daria para se imaginar, né? O Vinícius Júnior agora já é um dos melhores jogadores do mundo, e salvo coisas excepcionais da Eurocopa, imagino que vai ganhar a bola de ouro e que vai ser eleito pela FIFA, e você tem um técnico que é um colosso, né? É um negócio impressionante o que o Ancelotti consegue fazer. Ele estava 3 anos atrás, ele estava no Everton, tentando fazer o James Rodrigues jogar, para ver se dava para chegar em 8º lugar, não deu, chegou em 10º, a carreira parecia estar embicando para baixo, o Real Madrid chamou, ele foi, parecia uma contratação emergencial naquele momento, o que também enfatiza, né, o ponto de que acho que a ideia não era ser um time pronto para esses últimos 3 anos, mas ele aceita, ele vai para o Real Madrid, ele ganha mais 2 Champions Leagues, e agora ele tem 5 como técnico, abrindo vantagem para o segundo colocado. Vale ressaltar ainda que tem as 2 de jogador, né, e aí todo mundo falando dos caras que ganharam 6 Champions League agora, né? 4 jogadores do Real Madrid se juntando ao Paco Rento, né? Agora é o Nacho, o Carvajal, o Kroos, que tem uma com o Bayern, e o Modric. Mas, assim, o Ancelotti chegar a 7-2 como jogador também é muito grande, né? Porque ele tinha um papel importante no Milan bicampeão, absorve muito, né? Da convivência com o Arrigo Sacchi, enfim. E cristaliza, assim, esse tamanho dele, né? Pensar que o Ancelotti tem o mesmo tanto de Champions que o Milan, que é o segundo maior campeão, né? É um negócio absurdo. E exatamente isso, sobre o que o Bonsa estava falando sobre construção de time, essa temporada era uma temporada que, se a gente olhasse, assim, pro início dela, talvez fosse uma temporada em que o Real Madrid aceitasse uma entre-safra. Porque vamos lembrar que o Barcelona vinha de uma temporada muito forte em La Liga, a temporada passada, 2022-23, o Barcelona teve um desempenho muito alto em La Liga e imaginava-se que o Barcelona talvez pudesse manter. O Real Madrid perde o Benzema, traz o Bellingham, é verdade, mas não faz uma loucura para contratar outro centroavante. Estava claro que, assim, muito provavelmente o Mbappé ia chegar como realmente vai chegar, e o Real Madrid estava aguardando isso para a construção do time. Era uma temporada que, bom, a gente olhava e falava, se o Real Madrid não sofrer grandes tragédias está suficiente, não precisa necessariamente ser campeão da Champions, mas é um time muito competitivo, até porque é uma temporada totalmente acidentada por questões de lesão, por jogadores ausentes, enfim, vamos lembrar que a defesa, por exemplo, que jogou a final é totalmente diferente da defesa que ganhou a Champions há 2 temporadas, né? Era a Alaba e Militão, agora jogando Rudiger e Nacho, e tantas improvisações que foram necessárias na defesa, e uma temporada que o Courtois não jogou praticamente, né? Voltou só nessa reta final, e jogadores se revezando, adaptações feitas, e aí é o grande mérito do Ancelotti, né? Essa temporada acaba sendo muito simbólica pro próprio Ancelotti, mesmo para um cara que tem 7 títulos de Champions, porque aí, assim, acho que é a temporada que ele sublinha a característica dele, né? Durante a semana ele até comentou sobre as ideias dele como treinador, ideias táticas, e ele até comentou que se arrependia um pouco de dispensar o Roberto Baggio nos tempos de Parma, porque não achava o encaixe, e que depois disso ele percebeu que o certo é encaixar o esquema nas características dos jogadores. Se a gente for pensar
nos grandes momentos do Ancelotti, que são muitos, que é um cara que ganhou todas as grandes ligas e que é o recordista de Champions, ele sempre conseguiu isso, né? Ele extraía o melhor de seus jogadores a partir do encaixe tático. Até pensando o time de 2014 do Real Madrid, por exemplo, ele cresceu muito por conta do encaixe tático, né? Pensando na maneira como o Di Maria, por exemplo, fazia muito bem um papel híbrido no meio-campo, como o time funcionava, e era um Real Madrid que, vamos lembrar, embora esse projeto galáctico, ele hoje tem essa aura de Champions, foi um projeto galáctico um tanto quanto fracassado em Champions League. Se a gente pensar que na primeira passagem do Florentino Pérez, ele assume logo depois do título em 2000, conquista em 2002, mas tem dificuldade de transformar isso num domínio na Champions à medida que chegam mais craques no time, né? A partir que o time fica mais recheado com Ronaldo, por exemplo, enfim, com Beckham, não é um Real Madrid que se reflete na Champions. No início ali do período Kaká e Cristiano Ronaldo, era um Real Madrid que vinha de sequência de queda em oitavas de final, e aí até tem um salto, mas era um Real Madrid que esbarrava no Barcelona, que esbarrava no Bayern, que esbarrava em semifinal de Champions, e aí tem essa mudança justamente com o Ancelotti, né? O título de 2014 talvez seja mais importante que o título de 98. O título de 98 da Champions encerrou um jejum de 32 anos do Real Madrid, mas esse de 2014, embora seja um jejum de 12 anos, talvez seja mais importante exatamente por trazer essa ideia de encaixe, ideia de um time mais funcional, mas com as estrelas aparecendo, do que às vezes que o Real Madrid acabava esmurrando a parede, né? E assim, Zidane aproveitou muito bem esse legado, e esses títulos, esses dois últimos do Ancelotti também, são de um time que sabe jogar Champions, né? Essa é outra característica que a gente precisa exaltar. O Real Madrid sabe jogar a Champions como nenhum outro clube. E assim, eu fiquei pensando durante o jogo, talvez não tenha nenhum clube no mundo que saiba jogar tão bem uma competição quanto o Real Madrid jogue bem a Champions, né? Mesmo se a gente for comparar com outros campeonatos, talvez tenha uma diferença técnica maior, alguma outra questão. Isso de saber jogar, o Real Madrid é total Champions. E nessa temporada teve de novo momentos difíceis, né? É um Real Madrid que merece o título da Champions, mas que não é um Real Madrid impecável, que não é um Real Madrid que necessariamente encheu os olhos, né? Fez jogos grandes, soube competir com desafios no talo, né? Pensar em Manchester City, pensar no que foram os jogos contra o Bayern de Munique. Foi um Real Madrid que soube encarar esses momentos, mas que é um Real Madrid safo dessa competição, safo da Champions, e que tem recursos, tem jogadores, tem recurso técnico, inclusive nesse jogo, para reverter um jogo que estava de início muito favorável ao Dortmund. Coletivamente, o primeiro tempo do Dortmund foi muito superior ao do Real Madrid, mas o Real Madrid tem um time que sabe jogar Champions, tem qualidade individual, tem jogadores para decidir, e mais uma vez acaba campeão. O Vinícius é o primeiro jogador brasileiro a marcar 2 vezes em finais de Champions League. A Tati Mantovani citou isso na transmissão da TNT. É um dado muito relevante, né? Ele é um jogador que tem 25 anos, né? Se a gente for ver, é um jogador muito jovem. E é claro que os tempos mudaram, né? Hoje em dia os jogadores desses superclubes jogam muito mais a Champions do que, por exemplo, jogadores como esse aqui, né? Ó, que tá aqui, ó, o Ronaldo. Ele nunca ganhou a Champions. E já na época dele já era a Champions League, mas era uma Champions League ainda um pouco diferente do que é hoje. Também era um pouco diferente essa época dos superclubes, mas ele pegou um pouco essa época, o início, né, com os Galácticos, nem tanto com a Inter, mas pegou bastante com os Galácticos, e os Galácticos não venceram, né? Aquele grupo dos Galácticos do Ronaldo, Zidane, Figo, Raul, esse time não venceu a Champions. Ele, né, chega justamente após título de 2002. O time de 2002 vence, né? Ele ganha até o Mundial pelo Real Madrid contra o Olímpia no fim do ano, fazendo gol. É aquela temporada que ele usa a camisa 11, né? Quando ele chega, a 9 já estava tomada, né? E aí, é claro que na temporada seguinte ele fica com a 9. É a mesma coisa que aconteceu na Inter, né? Ele chega, a 9 era do Zamorano, aí depois ele passa a usar... Ele usa a 10 na primeira temporada, para depois usar a 9.
Mas é assim, chegar em fazer gols em 2 finais de Champions é uma coisa para poucos jogadores de qualquer nacionalidade. Mas mesmo se a gente pensar que o Brasil teve tantos jogadores de ponta, né, de altíssimo nível, fazer isso é muito difícil. Então, ele está escrevendo a história dele no Real Madrid com letras maiúsculas, assim, com um capítulo de destaque. E dessa vez, já era um absurdo o Vinícius não estar entre os citados, pelo menos na lista de melhores do mundo nas últimas temporadas, né? Lembrando que ele fez o gol em 2021, né? Que foi a final contra o Liverpool, ele que faz o gol. E agora 22. Ele faz 22, é verdade. Ele faz o gol na final de novo, e dessa vez não só ele fez o gol, porque naquela dá para se discutir se ele foi um jogador importante, mas dessa vez ele foi o jogador mais importante do time na competição inteira, né? Se a gente considerar a Champions League do Real Madrid, ninguém pesou mais a favor do Real Madrid do que ele. Acho que, inclusive, quem chega mais perto dele não é nem o Bellingham, que fez um ótimo início de temporada em La Liga, na Champions também, mas o segundo melhor do Real Madrid para mim é o Toni Kroos. O Toni Kroos fez uma temporada muito boa e na Champions foi muito bem também. Mas o Vinícius foi muito decisivo e dessa vez não só ele tem que estar entre os citados da Bola de Ouro, mas ele tem que ser um dos favoritos para vencer. Porque sempre é aquela coisa, né? O prêmio esse prêmio, a gente já falou aqui, ele não é o mais importante e tudo mais, só que... Ele é o menos importante. Mas a questão é que, assim, o fato dele não estar foi muito... Tem motivos que a gente desconfia quais sejam, e por mais que você possa até argumentar se ele é o melhor jogador em atividade hoje, isso eu até acho que é uma discussão. Agora, a temporada dele, se não foi a melhor, assim, é muito difícil achar um jogador que fez uma temporada melhor do que ele. Então, eu acho que aí é uma questão até de valor, do prêmio se valorizar, né? O prêmio precisa ter o Vinícius Júnior lá. Porque é ridículo não ter o Vinícius Júnior. Já era não estar entre os 10, né? Mas agora vai ser... E a torcida do Real Madrid ficou cantando no fim do jogo, né? Ballon d'Or, Ballon d'Or e tal. Então... E no próprio elenco do Real Madrid, né? Acho que o Rodrigo também teve uma temporada muito boa. Também acho que é difícil achar, né, alguém no futebol mundial que tenha sido tão importante quanto o Rodrigo foi. Mas hoje, na final, ele passou meio despercebido, né? O Vinícius foi realmente o protagonista, né? Inclusive esse gol que ele anotou, né? O segundo da final, quebra aí uma sequência que estava tendo de finais da Champions League terminadas em um gol apenas, né? Desde da pandemia, né? O Bayern e Paris Saint-Germain, o Real Madrid e Liverpool, depois o Chelsea e City, depois o Real Madrid e Liverpool, e ano passado o City e Inter, né? Então, e foi um golaço também, né? Tipo uma pintura que coloca, né, em destaque, né? Acho até seria uma narrativa um pouco pobre, né? Pensar que o gol do 15º título do Real Madrid fosse o de cabeça do Carvajal, né? E daí tá de brincadeira também o Dortmund, né, de tomar um gol de um lateral de 1,73 m, né? Tem que ter eu quero ver as mesas redondas na Alemanha discutindo isso. Não se marca... Aliás, Mati, muito se fala que o Borussia Dortmund, o segundo gol, o gol do título, o gol do Vini, é uma entregada, né? Uma saída de bola do Borussia Dortmund, um passe no pé, mas o escanteio que gera o gol é outra entregada. É um escanteio pela esquerda, a zaga do Borussia Dortmund ganha a bola é do Dortmund e dá um branco ali nas pessoas na saída, e a posse de bola é devolvida. E aí eu não lembro quem é que dá o chute a gol, dá um chute a gol na primeira, porque o Kroos, né, ganhou a bola de presente, chutou pro gol, desviou na zaga, escanteio de novo. Então, é dolorido, você não tem como não levar pro travesseiro, né? Não, e só um ponto, assim, acho que
de exaltação ao Vinícius Júnior, um lance que talvez seja um lance chave para mudar o cenário do jogo, porque já era um momento de pressão, mas o drible absurdo que ele dá no Ryerson na linha de fundo, parando a bola e batendo com o calcanhar, e manda a caneta, assim, aquele drible é um momento transformador, porque foi exatamente, né, ele gera um escanteio, aí tem outro escanteio e aí sai o gol. Então, esse lance também precisa ser exaltado, e só para um número que eu tinha visto, o Vinícius tem 11 gols e 11 assistências em mata-matas de Champions, um cara que não tem nem 24 anos ainda, e nesses mata-matas ele foi decisivo em todos os 4 confrontos, então assim, é mais um número para essa temporada excelente, né, do Vinícius. Fica muito claro o momento em que o jogo vira, né, e tem muito a ver com isso, com o que o Stein falou, do Real Madrid saber jogar essa competição, porque o jogo começa equilibrado, aí você tem a chance, o lançamento pro Füllkrug, que ele ajeita pro Brandt, que o Brandt perde uma chance clara também, a primeira chance de verdade do jogo a favor do Borussia Dortmund. Era um momento que o Dortmund estava pressionando bastante a saída de bola do Real Madrid e estava funcionando, mas o Real Madrid é um time muito experiente, né? Você tinha o Kroos comandando essa saída de bola, então ele conseguia sair da pressão, mas o Real Madrid estava em apuros. Aí você tem o passe do Hummels pro ADM, que fica cara a cara com o Courtois, a gente estava falando isso fora do ar, né? Mas eu tenho plena convicção de que se é o Lunin ali, ele dá um toque na saída, mas como era o Courtois, que 2 anos atrás fechou o gol numa final de Champions League, ele tentou driblar e perdeu o ângulo, perdeu a passada, e só aí já justificaria, né, a escolha do Ancelotti pelo Courtois, mas o Courtois ainda fez outras defesas espetaculares. 3 minutos depois... A gente até estava conversando em off, né, que eu estava em dúvida quando vi o Courtois, né, que fez 4 jogos só na temporada, né, e o Lunin acabou também sendo, né, decisivo aí nos mata-matas, mas é por lances como esse que eu acho que justifica justamente a titularidade, né, mesmo voltando de contusão no final da temporada. Então, aí logo depois a pressão do Dortmund funciona, você tem a bola pro Füllkrug que pega no pé da trave, eu acho que estava impedido ali. Depois você tem outra disparada do ADM que para no Courtois, que faz uma ótima defesa e o Füllkrug não consegue pegar o rebote. Aí o jogo finalmente dá uma amortecida, fica um pouco mais morno, né? Que é quando o Vinícius faz falta no Kobel, leva cartão amarelo, e aí ele depois tem o chute de fora do Sabitzer, que o Courtois faz outra ótima defesa. E o Real Madrid termina o primeiro tempo parecendo até um pouco nervoso, de uma maneira que eu não via o Real Madrid num jogo de Champions League há muito tempo. Mas aí o segundo tempo volta e logo de cara o Real Madrid já parece um pouquinho mais composto no time, né? Você tem o cruzamento do Vini, aquela sobra pro Carvajal que o Madsen desvia e quase engana o Kobel. Depois, do outro lado, você tem o ADM cruzando pro Füllkrug e o Courtois faz uma grande defesa. Aí, aos 21 minutos do segundo tempo, foi como eu anotei aqui nas minhas notas, que é Real Madrid começa a acelerar e começa a tomar o controle do jogo. Que foi quando o Vini faz a arrancada pela esquerda, depois o Rodri faz a arrancada pela direita, tem o cruzamento do Vini para o Bellingham, que ele sobe e quase consegue o desvio na saída do Kobel, e aí, 8 minutos depois, sai o gol do Real Madrid. E aí é o momento em que, piadas à parte sobre pacto, sobre o que quer que seja, que é quando a mística do Real Madrid entra em campo. Porque aí, o jogo psicológico fica muito forte para o Dortmund. Porque assim, nós jogamos 75 minutos bem, não fizemos o gol. Os caras aceleraram 10 minutos e fizeram 1-0. O que eu faço agora? Aí o Dortmund se perde completamente, né? Você tem, em sequência, logo depois do gol, a batida do Camavinga de fora da área, né? A chegada do Bellingham dentro, que ele domina livre dentro da área, e o Schlotterbeck consegue fazer o desvio. Você tem o Kroos em cobrança de falta também, exigindo defesa do Kobel. E aí, em um estalar de dedos, o jogo muda de nossa, o Dortmund devia estar ganhando esse jogo para nossa, o Real Madrid devia estar ganhando por 3-0. E é aí que o Madsen erra o passe e o Bellingham entrega para o Vini Júnior matar o jogo. Depois disso, não tem mais jogo. E essa é a grande força do Real Madrid, desses últimos 3 anos, né? Pelo menos esse Real Madrid do Ancelotti. É um time que sabe resistir aos momentos difíceis, ele não consegue controlar o jogo, mas ele sabe resistir aos momentos difíceis quando não está controlando. E quando ele identifica a oportunidade, ele sobe em cima e é extremamente eficiente para aproveitar as oportunidades e dá 1, 2, 3 golpes no adversário, que aí perde completamente o chão, e aí o Real Madrid sobe em cima e consegue ganhar os jogos.
E nesse ponto, assim, essa diferença, né, nessa linha do tempo que o Bonsa construiu, tem muito em relação à maneira como os dois times entraram em campo, né? Parecia que o Borussia Dortmund tinha um plano de jogo muito mais claro, que funcionou bem na defesa e que no ataque o grande mérito do Borussia Dortmund, a meu ver, nesse bom primeiro tempo foi o passe entre linhas, né? Porque acabou pegando a defesa do Real Madrid tantas vezes exposta, conseguiu achar esse passe atrás da defesa, enquanto o Real Madrid não estava sendo tão eficiente na defesa e o ataque parecia um latifúndio, né? Assim, o Real Madrid ele tentou vários e vários posicionamentos até conseguir encontrar uma maneira de jogar. E esse jogo vira muito quando o meio-campo do Real Madrid ajuda a tomar conta, ajuda a ter um controle maior do jogo e o ataque se encaixa, né? Especialmente com o Vinícius pelo lado esquerdo. O Vinícius fez jogos estupendos centralizado nessa temporada, se encontra o Bayern de Munique na ida, né? Especialmente a maneira como ele pegou e se movimentou e desmontou a defesa do Bayern de Munique nesse sentido. A volta ele faz uma partidaça jogando pelo lado, né, nessa característica mais como ponta, e esse jogo também foi um jogo que precisou desse Vinícius como ponta, porque era um Borussia Dortmund que estava estruturado na defesa, assim, independentemente da derrota, o Hummels fez uma senhora partida, o Sabitzer fez uma partida muito boa também, e a solução para o Real Madrid foi encontrada durante o jogo, né? Então isso também é um mérito desse Real Madrid camaleão. Aproveitar as características dos jogadores, mas também aproveitar de maneiras distintas de jogar, e isso foi um mérito do Real Madrid para conseguir construir esse resultado, conseguir achar esse encaixe e desmontar o Borussia Dortmund. E aí um jogador que talvez a gente não olhe tanto nessa partida, que eu gostei demais, assim, foi o Camavinga. O Camavinga quase entrega o ouro, né, pensando no lance do Füllkrug na trave, porque foi uma bola boba até que ele acaba perdendo na intermediária e permite o contra-ataque do Dortmund, mas o segundo tempo dele assim foi coisa séria, né? A maneira como ele teve controle do time, e o Borussia Dortmund não conseguiu chegar, né? No segundo tempo teve o quê? A cabeçada do Füllkrug, foi o único lance de perigo do Borussia Dortmund até o Real Madrid construir o resultado, e aí no final já o gol anulado, mesmo quando o Reus entra, assim, o Reus mal pega na bola durante o jogo. Então, assim, além do cross, que acho que vai ser muito comentado também pelos escanteios, pelo perigo na bola parada, por ser esse termômetro do time, o Camavinga também fez um senhor jogo de futebol, especialmente no segundo tempo, e é um cara, né, que nessas viradas do Real Madrid, nessas duas últimas conquistas de Champions, é um cara que foi muito importante para o time, que apareceu muito bem para o time, e de novo mostrou ser um cara de sentir o que era um jogo grande, né? Se a gente comentava em off que o Bellingham teve abaixo, que às vezes ele parecia um pouco nervoso até, e depois, quando confirmou o título, se mostrou o cara mais emocionado do Real Madrid com a conquista. O Camavinga estava mais na temperatura do jogo do que outros companheiros ali em campo, e também merece esse elogio. Só para esclarecer uma... Oi, desculpa. Pois não, Lobo, fecha aí. Não, só para porque para nossa audiência rotativa. Esclareça. O Felipe Fê colocou aqui. Não entendi. A bola de ouro não é importante. Vamos para quem ouve a gente, quem ouve mais, a gente já está acostumado. A bola de ouro ganha uma importância que ela não tem. Ela é um prêmio, é legal ganhar, mas ela é super valorizada. Assim, a gente já discutiu isso às vezes. O prêmio que coloca os melhores da temporada na Europa, que é basicamente isso que o prêmio faz, não poderia deixar de fora o Vinícius Júnior nas últimas temporadas. Então, assim, independente do que a gente acha da bola de ouro, e a gente não gosta da supervalorização que ela recebe, o prêmio, por ter o prestígio que tem, não pode deixar o Vinícius Júnior fora. Então, é um pouco... Só para colocar as coisas no lugar. Que assim, ele perguntou se a bola de ouro não é importante. Não deveria ser tão importante quanto é. Mas uma vez que ela existe e ela acontece e tudo mais, precisa valorizar o jogador. E assim, o Vinícius não estava sendo valorizado por uma questão que não era o desempenho dele em campo. Esse é o ponto. Por isso que a gente discutiu. Perfeito. Eu não acho nada importante. Eu acho que o voto do capitão de Papua Nova Guiné, para mim, vale muito pouco. E o voto dos internautas vale muito pouco. Para mim, é irrelevante.
Quero mandar um abraço para todo mundo que está ao vivo, Cecília Madeira, Marco Terres, João Vitor Rodrigues, Daniel Cohen. Eu não pareço com o Carvajal, não. É que, sabe o que é, Daniel? Tem barba, cara. O mundo hoje é assim. Tem barba é porque fala que é parecido. Gustavo Trindade ganhou, né, na KTO. Um beijo para a KTO, apoiadora do podcast Meio Campo. Vocês disseram ontem, menos de 3 gols, gol do Vini Júnior, título do Real Madrid. Aconteceu tudo. Quem foi na de vocês? E a finalização do ganhou. Hummels também, hein? Também Teve também. Teve também. Quem falou do gol do Vini foi o Bonsa, que ele viu uma valorização da odd na KTO. Quem pegou se deu bem, né? E tinha essas cotações aí todas. A gente passou algumas aqui interessantes que valia ficar de olho. Até no Dortmund, pra quem se você apostou no Dortmund, pro seu primeiro tempo, a pessoa ficou com o coração na mão, né? Acontece também. Falando em Dortmund, senhores, alguém escreveu aqui, eu perdi, só porque é como o Lobo falou, já que existe, e existe com relevância para o universo dos jogadores, a gente tem que falar, né? E o Renan Silva sugere o Phil Foden. De fato, o Phil Foden é um competidor aí com o Vini Júnior, que a gente tem Copa América e principalmente Eurocopa pela frente. Vamos ver no que vai dar. Leandro Santos, um abraço, Augusto Mercúrio. Mas não tá aí, né? Mas não, acho que não chega nem perto. Não chega nem perto nem do Vini, nem do Tony, nem do... Não é um maluco, não. É que eu acho que é difícil, porque o time do City é muito coletivo, né? É difícil votar num jogador só. Não sei se o Phil Foden foi melhor que o Bernardo Silva, por exemplo. No próprio time é difícil escolher um, né? Aí você tá tocando. Não é que o Manchester City é um time muito coletivo, não. O futebol é muito coletivo. Então, sem dúvida. Prêmio individual para mim é uma sei lá, não vou ser muito enfático nisso, porque a gente tem mais do que falar. Lucas Brites, um abraço, Getro Martins, Edson Santos. Falar um pouquinho do Dortmund, gente. Um abraço bonito entre o Kroos, que é supracitado, e o Reus, 2 alemães que estão se despedindo, né, que fizeram seus últimos jogos, um com a camisa branca do Real, o outro com a amarela do Dortmund. O Dortmund fez um bom primeiro tempo, foi valente. Quando a gente abre toda a lista de campeões e vice-campeões, de finalistas da Champions League no século, não tem ninguém abaixo do Borussia Dortmund em porte, né? A gente vai achar o Tottenham em 2019, a gente vai achar o Atlético de Madrid, times que estão um passinho atrás do maior campeão do país ali. De resto, gente, tem sido tão pouca ali a oportunidade de mudança entre esses nomes, que o Borussia Dortmund, quando chega numa decisão, pega até uma fantasia que não é dele. O Borussia Dortmund não tem em casa essa fantasia de surpresa, de zebra, porque é um time grande. Mas a Champions League acaba dando no colo do Borussia Dortmund esse cargo, que não deveria ser, mas se tornou. Dentro dessa concepção, que tal a partida do Borussia Dortmund? Que tal a despedida da temporada do Dortmund? Uma temporada que a gente conversava ontem, poderia ter sido desastrosa, dada a maneira como terminou a anterior, perdendo um título em casa de maneira inacreditável, mas parece que o ano termina mais uma vez sem taça, mas com aplausos. Que tal para vocês? O Borussia Dortmund, o Stein citou o começo da temporada do Real Madrid, muitas mudanças, né? A saída do Benzema, várias coisas aconteceram, mas o Dortmund também passou por isso, né? Vendeu o Bellingham, que era o principal jogador do time, e até fez investimentos, trouxe alguns jogadores mais experientes, até como o Sabitzer para o meio campo, mas foi uma temporada muito instável, né? Uma temporada de muitos altos e baixos do Dortmund no campeonato alemão, principalmente. Chegou até a estar ameaçado de não chegar na Champions League do ano que vem. E aí você pode até ver que 2 jogadores que foram titulares hoje, né? O Madsen e o Sancho, são contratações emergenciais de janeiro, né? São empréstimos que vieram do Chelsea e do Manchester United que que entraram direto no time porque estava precisando mudar alguma coisa ali, né? Mas, assim, acho que o grande mérito do Dortmund é uma coisa que a Champions League e qualquer campeonato de mata-mata permite, né? Que você não precisa jogar bem a temporada inteira, você precisa jogar bem na Champions League. E o Dortmund jogou bem na Champions League, e esse tipo de coisa acontece.
com clubes, a gente falou isso um zilhão de vezes, com clubes que disputam a Champions League ou a Libertadores todos os anos. E o Dortmund se tornou esse time. Então chega uma hora que você tem jogadores de qualidade, mas você não precisa fazer nada excepcional, no sentido mais amplo, né? Quando eu digo nada excepcional, porque chegar numa final de Champions é excepcional, mas digo, você não precisa ter o melhor, contratar um Klopp, você não precisa montar um time especialmente talentoso, você não precisa fazer um grande trabalho. Às vezes eu só monto um time que encaixou bem e que conseguiu avançar numa Champions League, conseguiu ganhar os jogos, conseguiu ganhar os confrontos, às vezes pegando um pouco de sorte, às vezes encaixando o jogo na hora certa, que eu sinto que foi isso que o Dortmund fez. E acho que na final, assim, lamentar as chances perdidas, mas num contexto amplo, acho que não dava para a gente ter esperado muito mais do Dortmund, né? Acho que fez um jogo excelente durante muito tempo. Só que do outro lado tá um negócio incrível da história do futebol, e o Dortmund teve as suas falhas, mas acho que numa avaliação assim relativa, né, do que estava acontecendo, acho que o Dortmund fez um bom jogo, fez um grande jogo, lamentará, mas não é para sair de cabeça baixa. Até falei ontem, né, a questão do Dortmund de conseguir fazer a temporada que está fazendo, para mim, surpreende, porque o time psicologicamente ficou esfacelado depois da rodada final da Bundesliga passada, né, e até acho que essa questão de ser o azarão, entre aspas, né, o time que corria por fora, foi benéfica ao Dortmund, porque ele soube trabalhar com essa condição para fazer um jogo bem feito, um feijão com arroz bem feito, como o Bonsa bem falou, e tirar essa pressão do time para enfrentar favoritos que eram mais badalados, né? Nesse mata-mata, assim, tirando o PSV, que vem de uma temporada fantástica, mas que por diferença de ligas o Dortmund era o favorito, mas pensando o Atlético de Madrid talvez tivesse um passo à frente do Dortmund, assim, pensando em recurso de jogador, mesmo não sendo uma temporada tão grande do Atlético de Madrid, o Paris Saint-Germain, mesmo não sendo a melhor temporada, era favorito contra o Dortmund, e a mesma coisa do Real Madrid. Então tem esse fator, né? O Borussia Dortmund soube trabalhar com essa condição, é um time que coletivamente não é excepcional, mas soube trabalhar nessas partidas, tem boas individualidades, mas não necessariamente do tamanho dos adversários que enfrentou, né? Não tem um Griezmann no time hoje em dia, não tem, enfim, um Mbappé, não tem um Vinícius Júnior, até pensando que o Reus, que tecnicamente é o cara mais diferenciado desse time, está no fim de carreira e por isso não é mais titular. O cara, assim, se for para escolher um nome do Borussia Dortmund nessa campanha, é o Hummels, e é um retrato desse time, né, que é um jogador estupendo na defesa, mas que se valeu muito dessa condição de defensor para ser um jogador essencial e que também apareceu na frente e que também poderia ter dado assistência na final. Enfim, é um cara que é muito importante para o clube e acabou sendo um diferencial, mas é um Borussia Dortmund que jogou com essas condições, né? E mata-mata tem isso também, tem o chaveamento, tem como o time consegue encarar as partidas, e o Borussia Dortmund foi comendo pelas beiradas, mereceu a final, teve algum momento que parecia ser possível conquistar a final, mas infelizmente a lógica era o Real Madrid ser campeão, e aí acho que vale até uma ponderação também, ainda que tenha esse trabalho bom do Borussia Dortmund na temporada, não é que o Edin Terzic vire um gênio, né? Assim, momentos da temporada ele foi muito criticado, assim, a passagem dele pelo Borussia Dortmund tem altos e baixos, né? Tem momentos bons de sequência, mas tem momentos ruins. Nessa temporada pesou muito o que ele fez em jogos grandes, e isso foi importante, mas não é necessariamente um treinador revolucionário, não é um treinador que parece ter aquele algo a mais para colocar o Dortmund em condições do que o Dortmund foi por relativamente pouco tempo, né? Pensando no que foi o trabalho do Klopp, que era um trabalho fora de série que trazia esse protagonismo para o Dortmund. O Dortmund foi protagonista mais pelos resultados em si do que necessariamente pelo futebol. Tem seus méritos nisso, mas não é que seja um trabalho necessariamente genial. A Champions também oferece caminhos para isso. Não é um trabalho que ser vice-campeão europeu não afasta a sensação, pelo menos para mim, de que o Dortmund pode encontrar um técnico melhor que ele, né? Que ele é o melhor técnico que o Dortmund pode ter no comando. Eu acho que ele não é, e a campanha na Champions League, por melhor que tenha sido, não me fez mudar de ideia. Eu também acho. Acho que o Dortmund ainda é um time que abaixo do seu potencial. Conseguiu
entregar muito na Champions, chega na final, mas pensando, principalmente olhando o desempenho na Bundesliga, né? O time poderia entregar mais, poderia fazer mais. A gente viu justamente, eu acho que uma das grandes diferenças do Leverkusen pro Dortmund é justamente ter um técnico que extraiu muito dos seus jogadores, fez com que o Leverkusen se tornasse um time competitivo dentro da Bundesliga e brigasse e conquistasse o título. O Dortmund foi muito bem em jogos grandes, como o Stein falou, teve momentos importantes nesses duelos gigantescos, mas não dá para viver só disso, né? É importante ser competitivo nesses jogos, mas você precisa de mais do que isso. Acho que sempre os jogadores, principalmente acho que o ADM vai lamentar essa final, né? O que ele poderia ter feito, sei lá, 2 gols no começo, no primeiro tempo, e claro, isso mudaria o rumo da partida e a gente não sabe como terminaria, mas é isso, o desempenho do Dortmund na Champions League pareceu mais ser a exceção do que a regra do time ao longo da temporada. Então acho que dá para imaginar que o time tem potencial para mais, inclusive vai precisar pensar na montagem desse elenco para a próxima temporada em corrigir problemas também. Porque isso que eu queria acrescentar também, o elenco é curto, né? Então. Ele joga muito no limite ali, tem 13, 14 peças, não tem muita reposição, né? Você olha para o banco do Real Madrid, claro, e daí o Real Madrid está um escalão acima do Dortmund, né? Mas o Real Madrid hoje não entrou o Tchouaméni, não entrou o Alaba, enfim, tem muito mais reposição, né, do que o Dortmund, né? O Dortmund não vai chegar no patamar dos super times, né? Que é o Bayern, no Real Madrid, Barcelona, esses caras. O Barcelona não está por problemas por burrice pessoal, mas esses times, os Super Leaguers, eles estão no patamar superior porque eles têm muito mais dinheiro, né? Então o Dortmund não vai chegar a ter um Modric no banco. Não vai acontecer com o Dortmund, né? Embora ele tivesse o Royce, foi uma coisa muito circunstancial, porque o Royce é um cara muito especial pro clube, né? Normalmente isso não vai acontecer. Tá de parabéns a torcida do Borussia Dortmund pela pronta resposta à sua diretoria. Estendeu uma faixa hoje em Wembley falando: a nossa missão como torcida, é proteger o clube institucionalmente do sport washing. É papel do torcedor. E papel do clube, muitas vezes um papel ignorado por muitos clubes, ter espaço, dar ouvidos, ter ouvidoria, ter contato direto com esses torcedores. E eles estão lá numa final de Champions League preocupados com o patrocínio de uma empresa... Da Rheinmetall, né? Quem traduziu isso foi o nosso Gerd Wenzel lá. Gerd Wenzel. No Twitter. Você que está nos ouvindo via podcast, o Matias está mostrando uma carta aqui com o estúdio a placa. Gerd Wenzel. A placa, olha só, eu achei que era só um papel, é uma placa. A placa, ó. Estúdio Gerd Wenzel, Central 3. Então, boa escolha. E acho que é importante lembrar, com todo o merecimento, né? É importante lembrar, né, Yamin, porque se tem um país onde a torcida se faz ouvida, mesmo que seja por uma insistência durante muito tempo, são os torcedores alemães, né? A gente viu no começo dessa temporada os torcedores na Bundesliga como um todo, diversos protestos acontecendo com a diretoria do Dortmund não vai ter paz, né, com esse patrocínio. Provavelmente eles não vão voltar atrás, porque o presidente já deu declarações, o CEO, né, já deu declarações e tal, mas provavelmente a torcida vai ficar enchendo o saco da diretoria até ser ouvida. Né? É só para... na questão financeira, né, vale lembrar que o Dortmund estava quase falindo 20 anos atrás, né? O trabalho que ele fez de recuperação nessas 2 décadas é fenomenal, porque hoje ele é um clube, tá entre aí os 15 mais ricos da Europa, que significa que está entre os 15 mais ricos do mundo, e no patamar ali dos grandes da Itália, né, Inter, Milan, Juventus, mais ou menos no mesmo patamar do Atlético de Madrid, que é outro clube que conseguiu também uma recuperação, um trabalho fantástico, né, de estruturação.
nesses últimos 10, 15 anos. Assim, uma tendência, né, que eu acho que a gente vai ter cada vez mais é que os clubes que estão disputando o Champions League o ano inteiro, em certo momento eles vão se desgarrar do resto, né? Isso não é nem algo espetacular de se falar. Então, acho que assim, o Dortmund talvez nunca vai chegar no Superligas, mas acho que a gente está num processo assim, inicial ainda de uma reestruturação, mas ele, com o sucesso esportivo que ele consegue com regularidade nesse momento já, o colocará assim, numa distância do restante. É que aí tem muitas coisas que podem entrar nisso, né? Às vezes você erra muito numa temporada, fica fora da Champions, não consegue voltar. O futebol sempre está sujeito a isso. Mas ele tá numa elite financeira, né? Que tem tem o 1% e tem o 0,1%, né? Dos mais ricos do mundo, né? Ele tá longe do 0,1%. Bom, gente, reta final. Então, essa foi a nossa escolha, a nossa conversa aqui de sábado. A gente antecipou o programa de segunda-feira para falar no calor da partida, para que, né, a gente falar dessa final segunda tarde. Até lá você já teria visto e ouvido tanta coisa, inclusive com rodada do Campeonato Brasileiro que está voltando, com a Série D que está acontecendo. O São José, evidentemente, não faz gol, mas toma. Quem não faz, toma. Acabou de tomar. Perguntaram aí se eu tava vendo o jogo, não tô vendo para não passar raiva e vi que tomou gol. Acabou de tomar. 1-0 para o Maringá. Então tem muita coisa, a gente preferiu antecipar para conseguir ter essa conversa fresca. Não é a primeira vez que a gente faz isso, a gente costuma fazer isso em final de Champions League, sempre que é possível do ponto de vista logístico, e dessa vez foi. Sempre um prazer falar contigo, Bruno Bonsante. Um prazer. Assim, o Real Madrid, né? Eu sempre tinha um pouco essa sensação, quando eu comecei a aprender a história do futebol, né? Que o Real Madrid foi meio aquele cara que investiu na Apple quando o Steve Jobs estava na garagem, sabe? Ganhou 5 Champions League quando ninguém sabia que competição era essa, né? Mas o Real Madrid ganhou 9 desde que perdeu a última final, que foi em 1981, né? Os 3 times que conseguiram ganhar final de Champions League do Real Madrid são históricos: o Benfica do Eusébio, a Inter do Helene Herrera e o Liverpool do Bob Paisley, tricampeão europeu. Então, só de 81 para cá, e com um gap, como o Stein falou, né, de 32 anos sem conquistar a Champions League, o Real Madrid ganhou 15 e só de 81 para cá ganhou 9, o que ainda o deixaria como o maior campeão de todos os tempos, com 2 taças agora de vantagem para o Milan. Isso são números, assim, absolutamente irreais. E aí, piadas à parte, meus sentimentos pessoais à parte, o Real Madrid é um clube gigantesco, imenso, e mostrou mais uma vez. Parabéns para o Real Madrid. E nos últimos 10 anos, 6 títulos, né? Pensar, né, que o Milan tem 7, o Real Madrid nos últimos 10 anos conquistou 6 e os milaneses nenhum. Só para pontuar aqui para quem está nos ouvindo, coloquei agora a capa do Marca, que eu achei uma capa incrível. É o do Vinícius. É o Vinícius, né, com a frase Veni, Vidi, Viti, que eles mudaram o Veni para Vini, né? E é o Vini vestido de romano, né? E achei uma capa muito, muito sagaz. Se você está nos ouvindo e não está nos vendo, procure aí a capa do Marca, que é muito legal. Tá no perfil do próprio Marca no Twitter. É uma capaça, assim. E acho que é a consagração do Vini, né? Que chegou com a desconfiança de muita gente, principalmente os de europeus, mas também de brasileiros. De que, será que ele vai dar certo no Real Madrid? Posso queimar minha língua. Acho que essa pergunta tá respondida, né? Os jornais deviam só fazer capa. Tipo, foca nisso. O Marca, quando quer exaltar o Madrid, ele é ótimo, né? O problema é... Enfim... Tem uma outra imagem. Um beijo. Eu até vou colocar aqui essa imagem também, porque essa imagem aqui é muito boa e... deixa eu até colocar aqui. Para podcast é muito importante a imagem também. Não, é porque são uma imagem do Vinícius com a galera do Real Madrid. Quem estava assistindo viu
Essa foto é maravilhosa mesmo. Ele vai para a torcida, né, onde estavam os familiares dele, e as pessoas abraçam ele, e viram uma foto incrível, né? Dessas fotos que certamente vão circular por muitos anos. Ele cercado também de pessoas, é realmente bastante legal. Então, uma das coisas que a gente falava aqui fora do ar, e tem tudo a ver com Vinícius, então até para terminar, é que o Real Madrid durante muito tempo, e eu acho que tem muito a ver com os Galácticos, tinha essa aura de um time de bad boys, né? Um time de personagens controversos, para dizer o mínimo, e o Real Madrid desses garotos, embora continue sendo o Real Madrid, que é um clube que divide como todos esses times super leaguers, mas ele é um time com muitos personagens que as pessoas gostam, né, que são simpáticos. Mesmo que você não torça para o Real Madrid ou você não simpatize com o Real Madrid, é muito difícil não simpatizar com alguns personagens, como o Toni Kroos, né? O Toni Kroos é um cara que é bem pouco divisível, assim, não é um cara que é odiado. Tanto que a torcida do Dortmund não o vaiou vários jogadores do Real Madrid, o Toni Kroos, não só por ser alemão, mas porque é um cara, ele e o Modric não foram vaiados, né? E são caras gigantescos, o Modric mesmo, o Vinícius, o Rodrigo, o próprio Bellingham. Então é curioso essa mudança de perfil dos jogadores, né? Não são mais os bad boys, tipo o Sérgio Ramos, que é um cara que dividia muito e as pessoas tinham sentimentos muito fortes contrários, e mesmo que as pessoas não gostem tanto do Real Madrid, quem não gosta do Real Madrid, é muito difícil não simpatizar com essas figuras, né? Até mais, pessoal. Beijo, Matias. Beijo, e deixo aqui o beijo pro meu irmão, Luciano Jorge de Jesus, está acompanhando o programa aqui, filho da dona Terezinha, do seu Daniel, que disse que daqui a pouco alguém vai qualificar um trabalho sobre Lima Barreto e futebol. Estou muito curioso para ler isso, até porque tenho conversado bastante com a minha namorada Luciane sobre o Lima Barreto, né, que é um dos principais escritores do começo do século passado aqui no Brasil, e tinha uma visão bastante crítica sobre o futebol por muito das coisas, né, que a gente acaba debatendo até os dias de hoje, né? Enfim, abraço, até a próxima sexta-feira a partir das 15 horas. Leandro Stein. Beijo, até semana. Até sexta. Valeu, gente. Até sexta que vem. Essa segunda-feira a gente não tem episódio. Visite nossa cozinha, central3.com.br, acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima Champions League, se Deus quiser. E ele há de querer, vocês fiquem agora com a porrada que vale a porrada do Super Fight.